Então, o que tem é, vamos dizer, uma minoria ínfima de gente que tem todos os canais de ação na mão. Do outro lado, você tem uma população imensa, dispersa, sem meio de ação nenhum, a não ser ir para a rua gritar. Essa é a situação. Quer dizer, o Brasil tem uma classe política que ela não tem meios de ser fiscalizada. Ela é totalmente imune, até pela distância, meu Deus do céu. Quer dizer, na hora que colocaram a capital lá no meio do país, praticamente inacessível, tá certo? Já foi para isso. Para isolar a classe mandante da pressão popular. Se o governo estivesse no Palácio do Catete, ele caía em 24 horas, como caiu da Argentina. Né? Então, mas este é um dos muitos artifícios que existem. Você vê, agora, essa semana, nós vimos os bandidos anistiando-se a si mesmos, querendo votar uma lei que os isenta de culpa antecipadamente. Eles têm o poder de fazer isso. E se eles baixam essa lei, você não culpa, você está lascado. Então, o que tem é, vamos dizer, uma minoria ínfima de gente que tem todos os canais de ação na mão. Do outro lado, você tem uma população imensa, dispersa, sem meio de ação nenhum, a não ser ir para a rua gritar. Essa é a situação. Né? Na verdade, não é essa situação só no Brasil. Em muitos países está assim. Mas aqui nos Estados Unidos ainda existem alguns meios de ação. No Brasil não tem nenhum. No Brasil não tem um recall. O recall é o seguinte: você elegeu um deputado, ele não fez do jeito que você quer, junta os eleitores e desvota o sujeito, tira ele de lá. Nós não temos esse meio. Tá certo? Nós não temos nem meio de saber exatamente o que eles estão discutindo ali. A informação é deficiente. Né? Toda a informação que circula pelo Brasil é deficiente, porque os canais de informação, mídia, jornais de TV, são poucos e trabalham em uníssono. Né? Isso aí, você vê, até os anos 60 havia concorrência entre os jornais. Um dizia uma coisa, outro dizia outra. Eles se enfrentavam e se desmentiam. Em algum momento dos anos 60 ou 70, eu não me lembro exatamente, mas que aconteceu, houve uma reunião do sindicato dos proprietários de empresas jornalísticas e eles combinaram, vamos parar. Né? Agora, o que eu digo, todo mundo diz. E foi assim. Então, também foi havendo a grande centralização da mídia, porque a Folha de São Paulo foi comprando vários jornais pequenos. Se pensava que eram vários jornais, na verdade era o mesmo. Inclusive, a Folha de São Paulo fazia os jornais pequenos com o mesmo material do jornal grande. Então, você tinha uma redação ínfima, que na verdade você só dava títulos diferentes para as matérias que vinham da Folha de São Paulo. Então, houve uma concentração econômica e uma concentração política dos órgãos de mídia. Ainda no tempo da ditadura, a discussão política foi reduzida ao mínimo, né? E houve a concentração, na época, no noticiário econômico. Se eu bem me lembro, o próprio Aristóteles dizia que a economia é o que sobra quando acaba a política. Então, naquele período, as sessões de economia, que antigamente só eram lidas por pessoas muito interessadas, por investidores, por empresários, né, banqueiros, se tornaram as mais populares. Você tinha manchete econômica todo dia. Tá certo? Isso criou um vício. Até hoje a coisa está mais ou menos assim. Tá certo? E a discussão política substantiva desapareceu por completo. Desapareceu no tempo da ditadura, desapareceu durante a era PT. Tá certo? Nós temos só a discussão de formalismos. Tá certo? Então, por exemplo, o próprio quadro institucional, ele não pode ser questionado. Quer dizer, você é obrigado a decretar que aquilo é perfeito, que não pode mudar nada. Quando está na cara que o quadro institucional inteiro, a Constituição de 88, etc., foi tudo feito para criar essa situação, vamos dizer, onde a classe política é inatingível. Só que não estava perfeito ainda, falta mais um pouco. Mas eles estavam votando essa semana, falaram, nós somos intocáveis. Tá certo? Então, não há canais de ação popular e a informação é deficiente. E pior, as pessoas não sabem ler. Pronto, então, a situação é absolutamente desesperadora. Por isso que eu digo que a única coisa a fazer no Brasil é restaurar a alta cultura e por restaurar a educação. A educação é função da alta cultura. É a alta cultura que determina o que vem na educação.
Então, vamos dizer, a queda da educação brasileira é uma coisa assim, sem fundo. Né? Eu tinha um colega de jornalismo, não vou dizer o nome, ele era muito famoso, tinha um dos melhores salários da imprensa. Então, depois, a revista que ele trabalhava fechou, ele perdeu o emprego, foi para um outro pior, eu fui para outro pior, enfim, fui trabalhar numa revista Nanica. A revista Nanica ficava ali na Bela Vista, e ele então se juntou com o pessoal do Teatro Oficina para fumar maconha, foi pego pela polícia, foi parar na casa de detenção. E daí estava lá fazendo o jornalzinho da casa de detenção. E um amigo comum nosso foi visitá-lo e ele disse: Eu descobri uma coisa. A sociedade brasileira não tem fundo, você pode cair indefinidamente. Então não é só o indivíduo que pode cair indefinidamente, tudo pode cair indefinidamente. Você não tem, vamos dizer, aquele mínimo de valores racionais que permitem você parar uma decadência depois que ela passou de um determinado ponto. E a velocidade de raciocínio das pessoas está se tornando cada vez mais paquidérmica. Eu lembro aquele negócio do Raimundo Abelha, que diz, aqui não segue o tempo histórico, segue o tempo geológico. Não é isso? Então, quando fizeram, por exemplo, aquela famosa marcha para Brasília, eu disse para ele: escuta, você não põe 2 milhões de pessoas na rua para depois você dizer: espera aí que eu vou até Brasília a pé e já volto. Não se faz isso. Ninguém faz isso. Assim, é tão surrealista que fica. Você esfrega os olhos para dizer: mas está acontecendo mesmo? Eles fizeram realmente isso. Então, é claro que estavam abortando o movimento popular e passando a iniciativa para a classe política. Daí para dentro, o que a população podia fazer? Fazer peregrinações até Brasília e implorar para os senadores, deputados, votar isso, votar aquilo. Em suma, você devolveu o poder justamente para aqueles do qual você deveria tirar. Por que acontece isso? As pessoas estão ficando burras, gente. Não é brincadeira, não é modo de dizer, não é força de expressão. Eu não acredito que o brasileiro será burro por natureza, será preguiçoso por natureza. Tudo isso é um preconceito idiota. Brasileiro, qualquer brasileiro é mais trabalhador que qualquer habitante aqui da Virgínia. Aqui os caras começam a trabalhar às 10, terminam às 5. Né? E tudo demora uma infinidade. Só a única coisa que funciona rápido aqui é a polícia. Em 2 minutos ela está na sua casa. Mas o resto, também ainda estou aqui na minha casa provisória aguardando, né, os carimbos, as assinaturas, etc, etc, para liberar a construção. Até agora. Tudo aqui demora, né? Então, ao passo que o brasileiro, às 7 horas da manhã, ele está na rua para trabalhar. Né? Eu acho o brasileiro um povo enormemente esforçado, enormemente trabalhador. Né? E, mais ainda, houve um professor, acho que alemão, que observou o seguinte: olha, aos 7, 8 anos, os brasileiros são tremendamente inteligentes. Quando chega aos 15, 16, já ficaram todos idiotas. Então, quem os idiotizou foi a própria educação. Eles não são idiotas por natureza. Tá certo? Então, o grande crime que se fez aqui não foi o mensalão, não foi o petrolão, não foi o fundo estudantil, foi o sócio-construtivismo. Eu assisti isso desde o começo, porque eu trabalhei numa revista da Fundação Vitor Schifter, eu trabalhei nas duas, chamava Escola e Sala de Aula, depois virou Nova Escola. E esses foram os canais por onde foi feita a campanha do sócio-construtivismo no Brasil. Né? Quem fez isso? Fundação Vitor Schifter. Ninguém cobrou isso dele até agora. Mas foram vocês que destruíram o Brasil. Vocês com as suas modas, que vocês importaram. Jean Piaget, Emília Ferreira, não sei quem. Vocês imbecilizaram a nossa juventude. E hoje essa juventude é adulta e não sabe o que fazer. E, por exemplo, o pessoal sai gritando: golpe militar, intervenção militar, intervenção militar. Eu não sou nem contra nem a favor de intervenção militar. Eu não estou aqui para ser contra ou a favor. Estou aqui para analisar as coisas do jeito que elas são. Ora, o modelo que nós temos de intervenção militar foi de 1964. Em 1964, os militares foram os últimos a se mobilizar. Você tinha uma campanha já de quase 2 anos, apoiada por todos os governadores de estado, por 80% do Senado, da Câmara, pela mídia inteira e pela Igreja Católica em peso e mais um monte de organizações, Federação das Indústrias, Federação do Comércio, etc. Em suma, toda a classe dominante, né, estava a favor da derrubada do João Goulart. Toda ela. Exceto 2 ou 3 caras que eram 2 ou 3 milionários que eram amigos do presidente, como o famoso Tião Maia, por exemplo. Né?
O Tio Maia era amigo dele, o Homem da Panera era amigo dele, mas era assim, na classe dominante, era ínfimo o apoio que ele tinha. Quando eu falo classe dominante, isso inclui os militares. Ora, o que é uma classe dominante? É aquela que já tem os meios de ação, portanto, tem algum controle sobre a massa. Está entendendo? Agora, se você só tem a massa sem a classe dominante, então você tem uma massa amorfa. Você imagina, por exemplo, a capacidade de mobilização que a Federação das Indústrias tem, ou a Associação Comercial tem. É dar uma ordem, no dia seguinte, todos os seus associados e seus empregados estão tudo obedecendo aquilo. Você imagina a Igreja Católica, se todos os bispos começam a dizer alguma coisa, os fiéis todos vão atrás. Então, a classe dominante tem os meios de difusão e os canais de comando. Em 64, a classe dominante inteira estava contra o João Goulart. Então, na hora que convocaram o povo para a rua, foi todo mundo para a rua, mas não era só o povo gritando na rua. Né? Ou seja, quem derrubou o João Goulart? Foram os militares? Não, foi o Congresso, meu Deus do céu. O presidente do Senado, Auro Andrade, decretou a vacância do cargo e pronto, o homem não era mais presidente. O Auro Andrade, nesse momento, ele nem sabia que de Minas Gerais o general Olímpio Mourão Filho tinha botado as tropas na estrada. Ele nem sabia disso. Portanto, foi inteiramente um golpe civil, secundado pelos militares, que depois tomaram a frente do processo. Agora, você veja, ali você tinha o governador Guarabara, o governador de São Paulo, tudo até governador estava a favor. 80% do Congresso estava a favor. A Igreja Católica em peso. Né? Você não pode esquecer que esta coisa da Marcha da Família foi antecedida de muitas manifestações do pessoal religioso. Estava todo mundo por aqui com o João Goulart. Né? Então, essa é a diferença entre a situação de 1974 e de agora. Agora você não tem apoio nenhum na classe dominante. Ou seja, todas as pessoas que têm o poder de mobilizar organizadamente não estão do seu lado. Também não estão contra. Se pensar, por exemplo, Federação das Indústrias, bom, ela pode até dar um apoiozinho no final. Certo? Mas ela não vai tomar a dianteira, como tomou em 64. Não é isso? A classe empresarial inteira, a Federação do Comércio, também não vai tomar a dianteira. Mesmo porque, entre esse grupo dito intervencionista e eles, não houve nenhum contato, nenhuma articulação, nada. Você só vê pessoas isoladas, né, muito irritadas, loucas da vida, fazendo convocação ao povo. Eu digo, mas escuta, se você vai convocar só o povo, sem a classe dominante, você mesmo vai ter que organizar esse povo. E isso requer tempo. Então, sem o apoio da classe dominante, é possível fazer uma revolução popular, inclusive contra a classe dominante. Só que, para isso, você precisa ter a militância popular organizada, e isso leva décadas. Isso não existe. Então, não temos a militância popular organizada e também não temos o apoio da classe dominante. Essa é a situação. Portanto, falar de intervenção militar é você pedir que os militares se ponham em ação sem nenhum apoio civil. A população gritando na rua não é apoio civil, gente. Apoio civil é banco, é Federação das Indústrias, as igrejas. São entidades poderosas que têm, vamos dizer, o controle da massa disciplinada. Isso é que se chama apoio civil. Isso havia em 64 e não há agora. Então, pensando assim, bom, quando que esse pessoal intervencionista vai se lembrar de, eu preciso falar com o homem da Federação das Indústrias, eu preciso falar com o banqueiro, eu preciso falar com o cardeal, não sei das coisas. Isso nem começou ainda. Então, estão pedindo é o efeito sem causa. E daí, naturalmente, os militares ficam com medo e mandam lá o Vilas Boas dizer, não vou fazer intervenção com ele nenhuma, senta com o Leão é manso. Eu não sei, eu não gosto muito dele, mas acho que no lugar dele eu faria a mesma coisa. Porque se o governo desconfia que um deles está tramando um golpe puramente militar, sem apoio civil, é fácil cortar a cabeça de um ou dois generais. Como já não tirou o general Mourão, com a maior facilidade. O que aconteceu? As Forças Armadas se levantaram em peso para defender o general Mourão? Não. Todo mundo ficou quietinho. Uns protestaram no Facebook, como diz a menina lá. Xingou muito no Twitter. Né? Essa puta falta de sacanagem. Né?
foi isso o máximo que aconteceu. Então, como é possível tanto amadorismo? Falta de inteligência, gente. Está entendendo? E os líderes, entre aspas, líderes verdadeiros ou biônicos desses movimentos todos, todos pertencem a essa geração, todos foram educados no socioconstrutivismo, todos têm alguma dificuldade de raciocinar. Agora, o mesmo sujeito que tem dificuldade de raciocinar, adora discutir, e xingar, ficar indignado, etc, etc. E fica indignado com coisas que não estão acontecendo. Né? A hora que eu disse, por exemplo, que a prova pela contingência dava apenas uma certeza razoável, que eu disse o seguinte, ela dá uma certeza lógica perfeita, tá certo? Mas ela está lidando apenas com o conceito da contingência. Ela não está lidando com nenhuma coisa criada concretamente. Portanto, ela está afirmando, vamos dizer, a possibilidade de uma prova. Se logicamente você encadeia uma coisa com outra, então deve ser possível você encontrar os elementos reais, materiais, que correspondam a essa demonstração dada. Aí sim você provou. Até lá, você provou apenas a conexão lógica de um conceito de contingência com o conceito da necessidade. Que, aliás, nem precisava, porque o conceito da necessidade já está embutido de contingência. Como já ensinava Aristóteles, o raciocínio lógico não nos ensina nada. Ele apenas desmembra o que já estava contido nos conceitos. Ou seja, para obter efetivamente a prova, você precisaria sair da esfera meramente lógica e penetrar na esfera científico-experimental, que eu acho que é o verdadeiro caminho. Não é isso? Só que para isso nós precisamos mudar completamente a estratégia. E uma das mudanças que tem que fazer é o seguinte, é você entender em primeiro lugar, que uma discussão filosófica não é uma sequência de afirmações dogmáticas. Isso é coisa mais. Né? As pessoas agem como se tudo que você está dizendo fosse uma declaração de fé. Eu creio nisso, eu creio naquilo, eu creio naquilo. Por quê? Porque foi só essa a formação que obtiveram. Ao passo que, numa discussão filosófica, 99% do que você diz é puramente hipotético. Você está confrontando hipóteses, etc., para algum dia chegar a dizer, alguma certeza mínima, se for possível. Muitas vezes não é. Se você pegar, por exemplo, os diálogos de Platão, que são modelos de discussão dialética, muitos deles são totalmente inconclusivos. Ou terminam com a narrativa de um mito. Ou seja, Sócrates não tem uma tese pronta para mostrar para eles. Ele narra o mito para sugerir uma imagem. O que é um mito? É um símbolo. O que é um símbolo? Como dizia Suzanne Langer, é uma matriz de intelecções possíveis. Então, ele não tem a conclusão final, mas ele pode fecundar a mente dos ouvintes, dos discípulos, para que tenham, mais tarde, intelecções possíveis. Né? O próprio Aristóteles tem um livro chamado Questões ou Perguntas, e são milhares de perguntas às quais ele não tinha resposta. E isso, como é que é? Aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro.